O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 4 diz: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo levá-lo agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, o Evangelho de Lucas também, no capítulo 4, mostra essa passagem, mas mostra numa situação diferente. O que seria aqui a segunda tentação, no Evangelho de Lucas entra como sendo a terceira, né? Tem essa inversão das duas investidas finais do diabo. E eu acho até uma certa coerência, posso também estar errado, pela colocação de Lucas, né? Porque Lucas termina querendo matar logo Jesus. O diabo faz uma proposta que é para matar Jesus. Então ele segue algumas ordens de ação. E acredita, irmão, o diabo tem algumas ordens de ação. Ele não age como um ser humano, sem experiência. O diabo, você vai me entender bem, ele tem, quando ele olha para a humanidade, ele tem quase que uma onisciência. Por quê? Por causa da sua grande experiência em andar no meio dos seres humanos. Mas ele só se engana quando ele encontra alguém guiado pelo Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então, no nosso caso, o diabo também se engana quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas quando é as pessoas comuns, as pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não são remidas e lavadas no sangue de Jesus, que não se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo, não, aí o diabo praticamente sabe o futuro delas, mesmo sem ter onisciência, porque o diabo anda no meio da humanidade, irmão, houve um tempo, o livro de Jó, né? Vieram os filhos de Deus se apresentar diante de Deus e no meio deles veio o diabo. E perguntou o Senhor: de onde vem, Satanás? E ele disse: venho de rodear a terra e passear por ela. Não deu uma voltinha, ele veio de rodear a terra e passear por ela, e eu entendo nisso que ele rodeou muitas vezes. Tem alguns loucos que, não, o diabo está preso, só se for dentro da casa do cara, né? Faça-me o favor, diabo preso. Padres pedófilos estuprando crianças nas sacristias, fazendo de adolescente verdadeiro boneco, o cara diz, não, o diabo está preso. Um mundo de prostituição, venda de sexo absurdo, não, o diabo está preso. Pegam crianças, sequestram, arrancam os órgãos, é o câmbio negro do comércio dos órgãos, sei lá que nome que dão a esse negócio, e o cara diz, o diabo está preso. A cada 3 dias matam um policial e o cara diz, não, o diabo está preso. Faça-me o favor, vai procurar uma louça para lavar, um chão para varrer. O cara não tem olhos na cara, não está vendo que isso não são obras de homens, não está vendo que tem que ter o diabo por trás. Quantas pessoas já disseram assim, já fiz de tudo para largar a cocaína e não consigo. Como não consegue?
Porque o diabo está aí aprisionando pessoas. E as pessoas estão dizendo, o diabo não existe, mas não quer dizer que esteja livre das cadeias dele. Não é o fato de eu deixar de acreditar em alguma coisa que esta coisa vai deixar de existir. Amém, irmãos? Então, vamos voltar aqui para o nosso texto. O diabo, ele tem propostas. Ele tem muitas propostas para a vida do ser humano. A primeira que eu vejo aqui, diz que Jesus ficou lá no deserto, 40 dias, 40 noites, está sustentado por Deus, que nem Moisés foi sustentado 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir no Monte Sinai. Depois Elias comeu uma comida trazida do céu, e com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir, até chegar ao Monte Horebe, e Jesus está aqui na mesma situação, 40 dias e 40 noites, sustentado pela glória do poder de Deus, e Jesus está aqui no deserto, sem comer, sem beber e sem dormir, sustentado pelo Espírito. Muitos dizem é loucura, mas Paulo já diz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Aí então o diabo, ele imagina, esse cara deve estar com fome, qual é a minha jogada? Eu vou jogar com a necessidade dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí eu acrescento, afinal de contas, tu estás com fome. Jesus tem um plano, que é servir ao Pai. O Pai tem um plano, um projeto que traçou na vida do Filho. Mas não quer dizer que quando Deus te chama para a realização da sua obra, que as tuas próprias necessidades não apareçam diante de ti. E é sobre elas que o diabo virá. Tu serve a Deus? Tu não tem nem uma casa própria. Jesus não te chamou, meu irmão, para ter casa própria. Ele te chamou para servi-lo. Se tu vai dormir dentro de uma prisão, não interessa. Se tu vai dormir debaixo do viaduto, não interessa. Interessa que você tem que servir. Então, o diabo faz Jesus atentar para a sua própria necessidade. Jesus, homem, a Bíblia diz que o verbo que estava com Deus também era Deus, esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e o diabo está tentando, o que prova que ele é um homem comum, igual a nós, ele se fez um homem igualzinho a nós, porque a Bíblia diz que a divindade não pode ser tentada pelo mal. Ora, isso é lógico, como é que uma criatura, que o diabo que é uma criatura, vai tentar o Criador? E a Bíblia diz que pelas mãos de Jesus, por ele e através dele é que foram feitas todas as coisas. Sabe quem criou o diabo? Jesus criou o diabo. Foi ele que criou todos os anjos. Foi ele que criou tudo. Foi ele que criou tudo. E a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem ele, na verdade, nada foi feito. Tudo que foi feito por ele. Então, o diabo vem, irmão, primeira investida do diabo é a tua necessidade. Por isso que o diabo está hoje usando alguns templos como Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça. E qual é o grande rótulo dessas organizações de Satanás? É a prosperidade. O cara veio no Maracanã, o tal do R.R. Soares, ele veio no Maracanã. Veio caravana do Nordeste, eu disse, meu Deus, que escravidão. Caravanas do Nordeste vieram no Maracanã para ele distribuir o quê? A semente da prosperidade. Pegou uns grãos secos lá, distribuiu para todo o Maracanã. É o diabo jogando com a necessidade do ser humano. O ser humano quer ser próspero. O ser humano quer ter prosperidade, o ser humano quer ter riqueza, o ser humano quer ter dinheiro. Campanha do empresário. Aí vai aquele bando de gente que nem vaca no caminho do curral, porque eles querem ser empresários. Mas Jesus não nos chamou para empresários, Jesus nos chamou para missionários,
Pessoas comissionadas com uma missão. E a nossa missão não é enriquecer a nós mesmos, mas enriquecer o reino de Deus. A minha missão, meu irmão, não é comer do melhor da terra, ainda que isso seja uma promessa de Jesus Cristo. A minha missão não é comer do melhor da terra. A minha missão é regar com o meu sangue a terra. E a semente que nascer regada pelo meu sangue, essa ninguém derruba. Pois nós já declaramos, se com água as sementes germinam, imagina se regá-las com sangue. Foi o que Jesus fez. Se o grão de trigo cair na terra e ficar ele só, ele morre, apodrece. Amém? Se ele ficar, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Jesus morreu como? Regando-se a si mesmo com seu próprio sangue. Tu tem fé? Tu tem obras? Você vai ter que consumar a sua obra com seu próprio sangue. Afinal de contas, quando você passou lá naquela porta, você olhou para cima? Está escrito ali, ensinando a morrer por Cristo? Ou está escrito lá fora, venha, esse é o grande dia, traga o seu dízimo, o seu bízimo, o seu trízimo, traga as suas ofertas, está escrito isso lá fora? Não, se tiver, até eu entrei na igreja errada, meu irmão. Nós entramos aqui dentro não é para receber, entramos aqui dentro para dar. E eu não te chamo aqui para receber nada de você, eu tenho há 18 anos dado de mim aqui para você. E é por isso que você é o que é. E é por isso que quando você abre a boca por aí, os pastores ficam horrorizados. E é por isso que os falsos crentes de outras igrejas dizem, não é possível conversar com aquele irmão, porque sabe, eu doei de mim do que recebi do Senhor a você. Existe uma essência de mim dentro de cada um de vocês. E eu paguei preço para isso. Eu busquei a perfeição, eu quis ser o melhor de Jesus Cristo, não melhor do que meu irmão, o melhor para ele, aos olhos dele, não aos olhos de homens. Sepultei toda a minha juventude. Enquanto meus colegas conheciam todos os quartos de hotéis e motéis, conheciam todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro, conheciam tudo, eu estava comendo Bíblia para ser hoje o número 1 de Jesus Cristo, para ser o melhor que Deus tem sobre a terra hoje. Não me calo diante de ninguém, ninguém me cala, ninguém me vence numa palavra. A única rádio que teve coragem de me chamar no debate botou os melhores teólogos lá, eu calei todos eles. E você viu, depois o diretor da rádio ligou desesperado, ó, não vem mais na rádio não, o dono da rádio não quer você mais aqui. Imagina, se eu quero me sentar com canalha, com corrupto, com político, basta dizer que é político para dizer que é safado. Não quero nem saber a origem do cara, é político, é safado. É político, é safado, meu irmão. No Brasil não tem político, no Brasil tem ladrão de colarinho branco. Deus dá coragem a eles para me prender, Deus. Que até isso eles são covardes. Enfim, o diabo vai jogar, irmão, com a tua necessidade. Quando você vem para Jesus, você tem que ser uma pessoa sem necessidade. Os discípulos disseram, mestre, aqui ó, come, trouxemos comida, quer beber? Ele falou, não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual a tua necessidade, irmão? Se você olhar para você mesmo, diante da cruz de Cristo, e você ainda enxergar em você alguma necessidade, é ali que o diabo vai entrar e vai te derrubar. Jesus está há 40 dias, o cara diz, transforma essas pedras em pães, mas sabe, ele diz assim, transforma em pão. Tem livros paralelos, né? Não vou nem chamar de apócrifos, vou chamar de livros paralelos, não apócrifos, que dizem que Jesus, quando era criança, 10, 11 anos, ele fazia, como é que chama? Coisas artesanais, né? Eles faziam assim, figuras artesanais, por exemplo, de um pássaro,
de barro. E ele olhava, soprava e jogava para o alto, o pássaro saía voando. Eu já li tantos desses relatos. Então Jesus poderia, poderia é uma palavra ridícula, mas não tem outra. Jesus poderia ter transformado a pedra em pão, mas aí ele sairia do projeto de Deus. Deus te quer servindo a Ele, mesmo com fome. Deus te quer servindo a Ele, mesmo com aluguel vencido 3 meses. Mesmo com um promotor, sei lá como é que chama, o inspetor, seja lá o que chama, batendo na tua porta, dizendo que vai te botar para a rua, com tudo teu, com a tua mulher, com teus filhos, que tu vai ficar envergonhado em toda a vizinhança. Deus te quer, não quer que você se desvie. Eu vou para a rua. Não, eu sou adorador. E adorador não interessa o que vai acontecer. Adorador sabe que Deus proverá. Então não olhe para a sua necessidade, olhe para a necessidade de Jesus Cristo. Ele não morreu na cruz para você ser o riquinho, Ele não morreu na cruz para você ter a casa bonita, Ele não morreu na cruz para te dar a melhor esposa. Jesus, eu quero uma assim, 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 assim. Vai brincando com Jesus, tu vai ver o que Ele vai te dar. Vai te dar uma bela aos olhos de todo mundo, mas não aos teus olhos. Estou falando isso porque eu já vi isso acontecer. A esposa que Deus tem para você, meu irmão, quem escolhe é Ele. A tua vida é tua. Quem aí é dono da sua própria vida, levanta a mão. Se você entregou a vida a Jesus, você não é mais dono da sua vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Se foi Ele que nos deu uma vida, a minha vida não é mais minha vida pertence a Ele. Com quem eu vou casar? Ele que sabe. Aonde eu vou trabalhar? Ele que sabe. Que faculdade eu vou fazer? Ele que sabe. Quando eu digo Ele que sabe, eu não vou escolher, eu vou orar e Ele vai dizer. É assim que é Ele que sabe. É assim que a vida é na mão dEle. Onde eu vou trabalhar? Aqui tem um emprego que paga 10 mil, ali... Ilusão, né? Tá? Emprego que paga 10 mil, aqui tem um que paga 1.000. Vou pedir 10 mil? Vou pedir 1.000? Não vou a parte alguma. Eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com meu pai. Amém, meu irmão? Isso é vida entregue a Deus, irmão. Isso é você não olhar para as suas necessidades. Senão o diabo vai entrar por aí. O que diz o apóstolo Paulo? Aqueles que querem ser ricos cairão em muitas tentações. Me passou essa passagem bíblica agora na memória. Os que desejam ser ricos cairão em muitas tentações. Você não tem que desejar ser rico, meu irmão, nem pobre, nem classe alta, nem média, isso não interessa. O que você tem que desejar é que seja feita a vontade do Senhor na sua vida, assim na terra como é no céu. No verso 8, tem aquilo que Lucas coloca como sendo a segunda investida do diabo. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor e propôs: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, primeiro o diabo investe para que Jesus saia do projeto de Deus, que atente mais para as suas necessidades do que para a obra de Deus. Foi a primeira investida, não conseguiu. Então agora o diabo tenta comprar Jesus com todos os reis, todos, não diz alguns, todos os reinos do mundo e a glória deles. Se tu prostrado me adorar, ou seja, quis levar Jesus para o lado dele. A segunda investida do diabo, meu irmão, é te levar para o lado dele. Não, pastor, isso está fora de cogitação. Está mesmo? Eu conheci algumas pessoas dessa Babilônia, desse templo de Satanás chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Eles criaram aquele negócio, a campanha do empresário. Ora, o Morro do Santo Cristo ficava vazio. Encontrava todo mundo lá dentro do templo de Satanás da Universal, no dia da campanha do empresário. Ninguém conseguiu nada, mas teve umas pessoas que abriram um barzinho. Abrindo barzinho para vender uma cachaça, uma cerveja, um negocinho tal, e tocar a vida. Conseguiram abrir aquilo e pensam que foi Deus que deu aquilo.
elas estão exatamente aonde o diabo queria que elas estivessem. Nenhum conceito de Deus entra no boteco lá da pessoa. Tu pode vasculhar em qualquer canto, não haverá nada que te lembre Deus, mas haverá muitas coisas que te lembram ao diabo. Se a pessoa abrir a boca, tu vai achar que ela pode ser um budista do Seixonoe, um kamikaze do islamismo, pode achar que a pessoa é qualquer coisa, jamais vai imaginar que tenha dentro daquela pessoa qualquer que seja um mínimo conceito cristão. Ou seja, abraçou o que para ela era a provisão, os reinos do mundo, recursos, retorno financeiro. Cadê Deus? Sumiu. E quando Deus some, meu irmão, o diabo está presente. Nesse reino espiritual não existe um muro. Ou você está em um, ou você está no outro. Não tem reino, não existe a terceira posição. Jesus falou o quê? Quem comigo não ajunta, acabou. Não é meio termo. Não, aquele cara ali não ajunta comigo, mas ele também não espalha. Não, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Primeiro, atentar para as suas próprias necessidades. Segunda, te promover, te dar destaque, te dar riqueza, te dar exaltação. Paulo escreve a Timóteo, diga aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Tem gente que acha que a riqueza é algo certo, mas perante os olhos de Deus a riqueza é algo incerto. O homem construiu seus celeiros, folga minha alma, come e bebe, pois tem em depósito bens para muitos anos. Aí entra a voz do alto e diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu preparaste, para quem ficará? Tem gente que pensa que está seguro, porque tem recursos da terra. Tem gente que chega a um ponto de dizer: não, Deus está na minha vida, olha o meu carro. Deus está na minha vida, olha o meu carro, um monte de lata maldita, retorcida, com pneu de borracha. O cara diz que Deus está na vida dele, o infeliz, o desgraçado, porque ele tem um monte de lata, um motor de 4 tempos, com embreagem, com freio, com pedal. O desgraçado consegue comparar Deus a um carro. Maldito. Tem outros que, não, Deus está na minha vida, eu tenho casa própria. Ô desgraçado, tijolo de barro, a gente chega em qualquer canto, faz numa forma e bota um em cima do outro, faz uma casa. Quer comparar Deus a isso? Os céus e a terra passarão, diz o Senhor, mas a minha palavra permanece para sempre. Quem não tem a palavra, não interessa o que tenha, porque tudo que pareça ter, vai um dia descobrir que não tem nada. Não tem nada. Nadinha, meu irmão. Roberto Marinho foi-se para a eternidade. Pior, foi-se para o inferno. Agora ele está descobrindo que não dá. Ele deve estar lá no inferno dizendo assim: onde tem um caixa eletrônico aí para eu retirar uma grana? Breve, em poucos dias lá vai Silvio Santos também. Quero ver se ele vai cantar lá. Cadê o meu canal de televisão para mim cantar Baú, Baú da Felicidade? Desperta tu que dormes, meu irmão. A vida do homem é como a flor da erva, seca essa erva e murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A vida do homem é um sopro nessa terra, é passageira, meu irmão. Você já viu outras pessoas que partiram voltar aí? Quem voltou aí? Quem aí já participou de outras reencarnações? Dá uma de budista aqui, vamos dar uma de budista e de espírita. Quem aí já trouxe experiência das outras vidas passadas? Cadê? Ao homem, diz a Escritura, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, meu irmão, atenta. Exaltação não interessa. A Escritura diz, aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará.
Então, cuidado se é Deus mesmo que está te exaltando ou é você mesmo que está buscando o caminho da exaltação. Você pode acabar encontrando. Fica buscando caminho de exaltação, você pode acabar encontrando. E quando o homem está, meu irmão, sentado num troninho de meia tigela, um troninho de ouro, um troninho de prata, um troninho de marfim que nem tem lá no Vaticano, quando o homem está sentado num troninho, ele pensa que é o próprio Deus. Quando o cara pode dar ordem, não, aquele ali, mata aquele ali. Não, vai lá, faz isso, faz aquilo outro. Quando o cara começa a estar numa posição de dar ordem, o infeliz, ele pensa que é o próprio Deus, ele pensa que tem domínio da própria alma, que pode escolher o dia que vai morrer. Se tu não escolheste o dia de nascer, não escolherás o dia de morrer. Se tu nunca foste Deus com onisciência, certamente serás julgado como todo ser humano. Tu não tem poder, nós não temos poder. Cuidado com a exaltação. Olha o reino do mundo e a glória dele. É isso que a Universal está fazendo, né? Quando eu falo Universal, você sabe, eu não estou dizendo, quando eu uso igreja, é só força de expressão. A Universal está abaixo da linha dos templos do diabo. Eu cuspo na cara do Jesus da Universal há muito tempo, você sabe disso. Mas o que faz aquela Babilônia chamada Universal? Aquele antro de prostituição chamado Universal? Aquele grupo de assassinos chamado pastores da Universal? Verdadeiros assassinos! Com todas as letras, assassino mesmo, que mata pessoas, é isso que eles são. Isso aqui não é culto de 4 portas não, tá? Aquele celular lá está transmitindo para o mundo inteiro. E eu vou repetir, assassinos. Os da Universal, da Mundial, da Internacional da Graça, são assassinos. Então, irmão, cuidado com as exaltações, porque eles fazem isso. Vem cá, pega uma pessoa mentirosa, que nem as que eu conheci, vem cá dar o testemunho. Não, eu cheguei na igreja, eu não tinha nada. E agora, conta, depois que você participou da fogueira santa do inferno. Não, depois da fogueira santa do inferno, eu tenho uma casa, e eu tenho coisas que eu comprei que eu nem sei aonde está. Olha, mas engraçado que esse Jesus dele está dando os reinos do mundo para as pessoas. Mas quando ofereceram para ele, ele disse, não quero os reinos do mundo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele preferiu a adoração, mesmo de bolso vazio, ele preferiu ser um adorador do que ser um rico exaltado. Mas não é isso que está acontecendo por aí. Por isso que a gente marreta mesmo. Para a gente parar de marretá-los, eles têm que tirar o título de evangélicos que eles tentam colocar em cima deles. Enquanto eles não retirarem aquele título de evangélico de cima deles, nós, geração Jesus Cristo, vamos massacrá-los. Massacrá-los. E esse recado vale para as assembleias também. Eles vão ter que parar de se chamar evangélicos, parar de jogar o nome de Jesus na lama, porque nós viemos para limpá-lo. Malditos sejam. Eles não são evangélicos. Meu Jesus não sobe em palanque, meu Jesus não entra em congresso nacional. Faça-me o favor. Por fim, irmão, verso 3. O tentador aproximou-se então dele, ou melhor, o verso 5, né? Então o diabo conduziu a cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A última investida do diabo, irmão, é para você trilhar logo um caminho de morte. Ele tentou te fazer desviar com as tuas necessidades. Ele tentou te exaltar para que você fizesse a vontade dele. Ele tentou te exaltar para que você prostrado o adorasse. E prostrado o adorasse não quer dizer dobrar o joelho, não quer dizer posição de corpo, não. O que vai dentro da tua cabeça diz se tu está prostrado diante de Deus ou do diabo.
O que tu pensa diz se tu pertence, se os teus joelhos estão dobrados diante de Deus ou do diabo. Os teus objetivos de vida, os teus ideais, como você se relaciona com o próximo como ser humano, os teus objetivos a nível social e comum, isso diz se tu estás prostrado diante de Deus ou do diabo. Tem gente que diz, não, eu nunca me prostrei, jamais me prostraria diante do diabo. Me diz os teus objetivos e eu te digo se tu estás prostrado diante dele ou não. Está pensando que adorar diante do diabo, basta se curvar diante do diabo é dobrar joelho? Vai aqui, ó meu irmão. O que se processa aqui dentro da tua cabeça é que diz a quem você serve. Quais os teus objetivos? Eles são de acordo com a Bíblia? Porque só existe uma verdade no mundo. Bíblia, a palavra de Deus. Não há outra. E muita gente está por aí. Não, eu adorar o diabo? Eu não. Ah, você não adora o diabo? Não. Então me diz o que você faz para Deus. Não, eu vou para o meu trabalho, vou para a minha casa, eu cuido da minha família. Então tu adora o diabo. Porque a Escritura diz que tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é família, não é trabalho. Quem tem família e trabalho em primeiro lugar está curvado, prostrado diante do diabo. Entendeu, meu irmão? Quer a unção hoje da coragem? Já experimentou um pouco dela, né? Agora imagina que ela será multiplicada 70 vezes 7. Então, meu irmão, eis as investidas do diabo. Cuidado com o que você considera necessidade. Sabe qual é a tua maior necessidade? Servir, adorar a Jesus Cristo. Porque diz a Escritura, Jesus veio ao mundo, fez as obras que fez, realizou os milagres que realizou, e de repente ele chega para uma mulher e diz o que ele veio fazer em nome do Pai. Ele chega para a mulher no poço de Samaria e diz, mulher, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Que palavra incrível! Muita gente está pensando que Jesus está procurando gente no cavalo, soldado valente, destro ou canhoto, sei lá o quê, que Jesus está procurando quem pegue lá um monte de dinheiro. Está aqui, ó, pastor, eu trouxe um monte de dinheiro. Jesus falou que nada, conversa fiada, dado que sobra não interessa. A viúva deu 2 moedas e deu mais que todo mundo, o nome dela sempre será lembrado. Cadê o nome dos ricos que deram ouro e prata lá no gasofilácio? Quando que Jesus mencionou o nome deles? Quando que nós temos pregado sobre eles? Mas a viúva pobre que deu as 2 moedas será imortal. Meu irmão, esse ministério aqui não precisa de riqueza. A riqueza desse ministério é que há um canal aberto aqui, aonde Deus fala diretamente conosco. Essa é a riqueza desse ministério. E é por isso que somos tão fortes e somos os mais fortes. Porque se andássemos em busca de dinheiro e da nossa própria necessidade carnal, seríamos iguais a essa raça maldita que ficou para trás. Alguns dizem assim, esse discurso inflamado não pode ser mal entendido. Eu digo, não, ele é muito bem entendido. E como ele é entendido. E ai dos que não entenderem. Eita glória. Não estamos aqui em busca do que outros estão. Porque Deus foi bem claro conosco. Funda a minha igreja no alto do morro. Porque eu tenho um povo forte para acrescentar nesse lugar. E eu tenho uma grande seleção. E esta grande seleção vai ter início com a dificuldade de chegar neste lugar. E tenho 2 bênçãos para as pessoas que vêm nesse lugar. A primeira bênção é chegar neste lugar. E a segunda bênção é eu permitir que voltem.
somos o que somos e vestimos o que somos. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Pastor, ali, quando nós estávamos de frente à Assembleia de Deus de Madureira, Deus me deu uma visão de um fogo muito violento, e ele vinha cortando toda aquela pista ali. A gente estava do outro lado, cantando, cumpriu-se Malaquias, e aquele fogo veio cortando toda aquela via, e subiu uma cortina de fogo, e era lançada para cima ali do templo da Assembleia. E logo em seguida, mestre, os céus se abriu, e com uma tocha de fogo imensa, descia em cima daquele lugar, e Deus decretava o juízo dele sobre aquele templo. Até aqui. Amém. Mestre, foi na segunda igreja, a Assembleia de Deus, eu tive uma visão do anjo de pedra. Ele segurava as duas mãos, uma de cada lado, como se fosse esmigalhar a igreja. Essa foi a visão que eu tive lá no nosso trabalho, na segunda igreja. O anjo de pedra segurava a igreja como se fosse apertar, esmigalhar o prédio da igreja. Amém. Aquele irmão ali, do lado do irmão Dorival, irmão, é o seguinte, eu vi quando um anjo chegou bem perto do seu rosto, olhou dentro de você, como se ele estivesse querendo te conhecer por dentro. Ele chegou bem perto, como se fosse atravessar por você, o anjo. E eu tenho uma palavra de Deus para você. O espelho reflete sol e está por fora. Hoje, essa noite aqui, você tem a oportunidade, meu irmão, de se mostrar para Deus, de mostrar quem você é para Deus. Deus te dá essa oportunidade aí, e pode ser única. Você tem a oportunidade de mostrar quem você é para o Deus da geração de Jesus Cristo. Assim te manda dizer o Senhor. Amém. A paz, irmãos. Incrível essa visão do irmão Marquinhos. Eu tive a mesma visão, irmão. Só que eu vi o anjo parar mesmo e ficar olhando para você como se procurasse algo de Deus dentro de você. Que coisa incrível. Louvado seja o Deus deste lugar, mestre. Lá na Assembleia de Deus de Benfica, eu via, mestre, um anjo. Ele vinha montado num cavalo branco, e ele tinha nas mãos uma corda, e nessa corda tinham 4 pontas, assim, né? E eles laçavam 4 pessoas que estavam lá naquela frente, puxavam, e aquelas pessoas ficavam estribuchando, sabe? E ali essa visão cessava. Chegou um momento em que eu via um homem sair de lá de dentro, e esse homem, ele ficava olhando para a placa, né? A gente estava ali louvando, ele ficava admirando aquela placa, mas tinha nele um ar de interrogação. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu vi um outro homem se aproximar dele, e o homem começou a falar, mas ele não conseguia explicar para o rapaz. Então eu vi um anjo surgir, soprou no ouvido daquele homem que falava com aquele rapaz,
E o rapaz começou a explicar, e o semblante daquele outro começou a mudar. E eu via que ele queria ir embora, mas ele não conseguia. Essa visão foi tremenda, e o anjo o tempo todo instruindo um para falar com o outro. Que coisa tremenda. E quando nós chegamos lá na Assembleia de Deus de Madureira, Deus me fez observar a fachada daquela igreja, e tinham vários demônios, como se eles protegessem aquele lugar. Então Deus me fez observar o céu, então eu vi o céu se abrir, e vi um homem num cavalo, e atrás dele um exército de anjos muito intenso, muito grande. E quando aqueles demônios contemplaram, simplesmente eles correram, desapareceram daquele lugar. E chegou um momento ali, quando estávamos na frente, que estávamos louvando, então vi surgir um leão. Esse leão, ele começou a andar ali no nosso meio, ele olhava para aquele lugar, ele rosnava, mestre. Então ele chegou ali na frente do Senhor, ele se levantou e ficou de pé. E quando ele encostou no Senhor, os dois se tornaram um só. Olha, essa visão foi muito tremenda, porque no momento que ele juntou ao Senhor, o Senhor começou a falar, e quando o Senhor começou a falar, o Senhor começou a tirar flechas naquele lugar. Então eu vi sair várias flechas do Senhor, eu vi o Senhor lançar espadas, flechas, de uma coisa absurda. E Deus me fez observar que teve um momento que o Senhor falou assim: vocês mancharam o meu nome, mas Deus levantou essa geração para limpá-lo. Eu falei: Jesus, não era o Senhor que estava ali, era o próprio Deus que estava falando pela boca do Senhor. Essa visão foi gloriosa, eu fiquei impactada com ela aquele dia inteiro, mestre. Foi algo tremendo, mas quando eu observei depois disso, aquele lugar estava completamente destruído. Uma coisa absurda. E antes disso, eu vi um anjo entrar lá dentro, e ele retirava 4 pessoas de lá de dentro, e o anjo mostrava aquelas 4 pessoas as placas que nós estávamos lá na frente. Então eu tive uma outra visão. Eu via uma placa preta, do lado da placa que fala dos políticos, com os dizeres, esses dizeres: morrer por Cristo sim, e pela pátria nunca. Eu vi essa placa preta do mesmo tamanho das outras do lado. E hoje aqui eu tive essa visão dessa placa, e Deus me mostrava o irmão Paulo Sérgio segurando de um lado e o irmão Afonso do outro. Louvado seja Deus. Aqui hoje, mestre, no culto, assim que o Senhor começou a oração, eu via Deus me fazia mostrar o mapa do Brasil. Então eu via descendo no mapa uma água muito suja, e logo atrás uma água limpa, uma água suja e uma água limpa, uma água suja e uma água limpa. Isso durante 4 vezes, eram 4 vezes água suja e 4 vezes água limpa, sendo que a última água era limpa. Amém. Quando o Senhor falava ali no começo dos comentários, né, sobre Silas de Malafaia ali, eu vi um anjo, pastor, ele veio aqui com uma bacia, ele se juntou com outro, e a bacia era de prata, só que o que tinha dentro era ouro. Então ele chamou o Senhor desceu do púlpito, entrou nessa bacia, e eu vi quando aquele ouro começou a banhar o Senhor de uma forma absurda, se tornar uma brindagem. E essa brindagem, ela veio até a altura da cintura do Senhor. Depois eu vi um colete desses de ouro ser moldado, mas o que me chamou a atenção, mestre, que esse colete ele vinha mais ou menos até a altura da barriga, e essa blindagem vinha até a altura da cintura. Ficava uma parte dessa descoberta, mas tinha debaixo uma vestiduras brancas no Senhor. Então eu vi o Senhor receber 2 espadas
que foram colocadas no braço com a ponta para frente, nos 2 braços. Então ouvi mais o anjo vir com a bacia de prata, e o que tinha dentro era prata. Então o anjo chamou o irmão Paulo Sérgio e fez exatamente a mesma coisa. Inclusive, as 2 espadas foram colocadas nos braços do Senhor, também foi colocada no braço do irmão Paulo Sérgio. E ali essa visão cessava. Eu via entrar aqui, pelos corredores, um globo terrestre muito grande, mais ou menos na altura dessa coluna. Ele vinha rodando, rodando, e parava aqui na frente do púlpito. Amém. Durante a palavra, eu via cair alguns pães, sobre a igreja, e algumas pessoas pegavam esses pães. E também, mestre, durante a palavra, eu olhava para o Senhor e toda hora o Senhor mudava de cor. Incrível, só que era de uma maneira muito rápida. O Senhor mudava toda hora de cor, voltava para a cor do Senhor, daqui a pouco o Senhor ficava completamente branco, depois ficava completamente escuro. E Deus me fez entender que tem pessoas novas aqui dentro, e a cabeça dessas pessoas estava dando um nó. Foi esse o entendimento que o Espírito Santo me deu hoje. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Quando o Senhor Mestre estava falando que Jesus Cristo precisa de mártires, e aí o Senhor citou que num altar tem que ter sangue, nesse momento eu tive uma visão. Eu vi na frente do púlpito acender um escudo. Esse escudo, ele fechava e cobria o púlpito. E o entendimento que eu tive foi esse. Esse escudo, tanto é Deus mostrando a proteção, e como Ele tem planos com cada um que estiver realmente envolvido com o púlpito, Ele guardará e nada acontecerá fora dos planos dele. Mas também ele mostra com esse escudo que ninguém consegue atacar esse púlpito, ninguém consegue chegar a esse púlpito, ninguém consegue ferir esse púlpito ou até mesmo entender esse púlpito. Esse é o significado do escudo. E essa visão continuou, e eu fui levado pelo globo terrestre, e eu vi várias pessoas verem o Senhor em telas de TV e em telas de computador, em vários outros lugares. Foram muitas pessoas que eu via na visão, algumas sentadas em sofá, outras em seus quartos, outras orando e ouviam áudios, enfim. Todas essas pessoas tiveram contato com o ministério, e algumas ouviam e o Espírito passava delas. Outras ouviam e levantavam de onde estavam, sentadas, enfim, ajoelhadas, sentadas na frente de computadores, em sofás, e ficavam de pé e levantavam sua mão direita para o céu. E nesse exato momento, elas ficavam vestidas com a camisa preta do ministério. E assim diz o Senhor: trarei um grande mover que envolverá pessoas como nunca antes, mundialmente, todas ligadas a este púlpito. Amém. Quando o Senhor Mestre estava pregando, e o Senhor falou assim, quem participou de outra vida, quem tem experiência de outras reencarnações, vamos dar uma de budista e espírita, nesse exato momento, eu vi o Senhor com uma besta na mão, a arma, aquela besta, né? E o Senhor colocou uma flecha nela e atirou. E essa flecha saiu do templo
e foi cortando várias partes do Brasil. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um grande alicate ficar voando por cima dos irmãos. Então um anjo desceu do céu e pegou esse alicate na mão, e esse alicate se tornou pequeno e ele foi entregue ao Senhor, mestre. E o entendimento que eu tive desse alicate é que esse alicate seria um instrumento que Deus está lhe dando, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso já é parte do Senhor. Amém. Assim diz o Senhor. Ninguém terá vida se não estiver debaixo da autoridade deste púlpito. Muitos pensam que seguirão um caminho comigo, diz o Senhor, sem estarem ligados a esse púlpito. Pois digo eu, nunca isto acontecerá, pois limitei o meu caminho a este púlpito. E a ti, meu sacerdote, o que tu cortares será cortado, e eu não atarei. Amém. Quando o senhor, mestre, estava falando sobre as assembleias, eu tive uma visão. Enquanto o senhor estava falando, eu via um homem nu. E esse homem nu, ele tinha uma serpente que enrolava-se nele. E essa serpente se enrolava e a cabeça da serpente ficava uniça à cabeça dele. E a serpente falava e ele era influenciado e falava aquilo. E esse homem nu, ele tinha até trejeitos de homossexual. Então eu vi por cima da cabeça desse homem o triângulo da maçonaria. E atrás deste homem, na visão foi mostrado uma árvore seca. Uma árvore já muito velha, muito seca, sem frutos, sem nada já. Essa árvore ficava por trás. E eu não sei como explicar, mas eu entendia como se já tivesse um fogo ali e fosse apagado. E não tinha mais nada. E isso daí, o entendimento que eu tive, são as assembleias. Isso é o que acontece nas assembleias. Essa visão que foi me mostrada é a própria assembleia. Amém. Paz. Elias, logo na primeira oração, eu vi quando chegou um anjo e ele era muito grande. Ele se posicionou à sua direita e ele estava com a espada desembainhada. Ele olhava para toda a igreja. E no meio da oração, já se aproximando do final, ele desceu do púlpito e ficou em frente a este jovem que está de blusa vermelha, de frente ao púlpito. E ele encostava a espada no seu ombro direito. E ali a visão cessou. Paz, eu fui levada durante a palavra a uma cela de prisão. E nessa cela eu chegava como se estivesse descendo pelo teto dessa cela.
e eu notava muitos anjos ali dentro, estava ornamentando, preparando. Tinha alguns anjos preparando uma mesa com muita comida e outros anjos arrumando aquela cela, como se estivesse preparando, mas eu não via ninguém ali preso. Eu só via os anjos arrumando aquela cela. Há uns dias atrás, mestre, eu tinha tido uma visão onde se abria como se fosse um portal e um véu caía de um lado para o outro. Então eu via, quando o Senhor entrava neste lugar, existiam vasos empoeirados, tronos empoeirados. Eu vi um grande anjo, mestre, voltar neste lugar, limpar aquele trono. Ele tirava aquele trono do lugar e trazia esse trono até a igreja. E quando ele tirava esse trono do lugar, impressionante, os vasos, os baús que estavam, eles começavam a se mexer, começavam a levantar, sabe, a frente daqueles vasos onde tinha pergaminho, começavam a acender. Então o anjo trouxe esse trono para cá. Quando esse trono chegou, foi colocado aí do lado direito do Senhor, esse trono começou a reluzir. Então eu vi dois anjos muito fortes. Ele pegou o Senhor do púlpito, colocou o Senhor nesse trono, levantou esse trono para o alto junto com o Senhor, mestre. E ali essa visão cessava. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Bendito Deus, excelso, glorioso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra, como diz a Escritura, consola, exorta, edifica. A tua palavra, como diz a Escritura, Senhor, o Senhor castiga, repreende e açoita aquele a quem ama, aquele a quem tem por filho. Por isso, Deus, exorta-nos se preciso for, mas não nos deixe desviar, que possamos ouvir a voz por detrás de nós que diz: esse é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, porque tudo que queremos, Senhor, não se resume em viver, mas em morrer por Ti, porque foi para isso que temos compreendido que nos tem chamado, e por isso nós somos os Teus guerreiros.